O vídeo começa com o Damon chavecando essa bela garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela vai e elogiando ela, dizendo que ela é muito linda. A garota pergunta por que ele está falando daquele jeito com ela. Damon fala que só está tentando ser gentil com ela. Ele pergunta qual o nome dela, mas a garota não responde. O youtuber então pergunta por que ela está tratando ele daquele jeito e pergunta se é porque ele está meio gordinho. A moça olha para ele com um olhar de rejeição e fala que não está muito interessada e continua andando. O rapaz então aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a mulher vê o carro do rapaz, não perde tempo e volta na mesma hora com aquela conversinha de sempre. A moça pergunta para o rapaz se aquele carro é mesmo dele. O Damon confirma para ela que sim, e a mulher diz que aprecia muito esse carro. O rapaz então pergunta por que ela foi tão rude com ele ali na calçada e não queria nem dizer o seu nome. A mulher então pede desculpas e fala que não sabia que ele tinha um carro como esse. Damon fala que tudo bem e pergunta o nome dela, e ela fala que seu nome é Nicole. O youtuber pergunta para a garota o que ela estava indo fazer quando ele a abordou, e ela diz que estava indo ao shopping e pergunta se o youtuber não está afim de ir com ela, e que depois eles podem ir em uma festa que seus amigos irão fazer. Damon então muda de assunto e pergunta de onde a garota é. E ela fala que é dessa cidade mesmo e pergunta para Damon se ele é daqui, pois nunca o viu. O YouTube então fala que é de Houston e está ali a negócios. A garota entende e fala que pode apresentar alguns lugares legais para ele. Damon acha interessante a ideia da mulher e ela fala que eles poderiam ir agora. O Damon fala que tudo bem, mas antes deles irem, ele pergunta se a garota namora, e ela responde para ele que não, e pergunta se não vai atrapalhar os planos dela, e ela diz que não atrapalha em nada. Damon fala que tudo bem e ajuda ela a entrar em seu carro. E então a garota entra sem pensar duas vezes, achando que vai conversar com o rapaz e se dá bem. Após Damon ajudar ela a entrar, ele também entra no carro. A garota elogia o carro do rapaz, dizendo que seu carro é muito confortável e ainda é da sua cor favorita. O rapaz agradece e pergunta para a mulher com que ela trabalhava, e ela responde dizendo que trabalhava online e sempre está bastante ocupada e quando está com tempo livre conhece novos lugares. A garota então fala que ela conhece um restaurante de luxo e eles podem ir para lá, mas Damon diz que não precisa e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e ela só está ali com ele por causa do carro e pede ela para ela descer porque ele não quer mais sair com ela. A mulher então desce do carro achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora de Damon. O vídeo começa com o Nate chavecando essa garota. Ele a aborda e elogia ela, dizendo que a sua roupa está muito bonita e pergunta o nome dela. A garota fala que está com pressa. Nate pergunta para onde ela estava indo e a moça fala que está indo para casa e está com pressa, pois está cansada. O rapaz então fala que acabou de se mudar para aquela cidade e está querendo conhecer novos lugares e novas pessoas. A mulher então fala que ela se mudou para lá há pouco tempo e também não conhece muitos locais, e fala que ela também não pode ajudar ele com isso. O rapaz então pergunta se poderia pegar o número dela, mas ela se recusa a passar o telefone para ele. O YouTube pergunta se ela namora e ela diz que não. Nate então diz que se ela não namora, ela poderia passar pelo menos seu número para eles conversarem depois, mas a garota novamente nega e manda ele se olhar no espelho. O rapaz então aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Nessa hora, o YouTube então caminha em direção ao seu carro de luxo, e é nessa hora que a mágica acontece, e a garota, quando vê o carro do YouTube, não perde tempo e volta na mesma hora para conversar com ele. Ela volta pedindo desculpas e falando para o rapaz que seu celular descarregou,
e que ela não pode mais pegar o Uber que tinha chamado. O rapaz então a questiona, dizendo que ela tinha sido muito rude com ele. A garota pede desculpas para o YouTube, mas pede ele uma carona e diz que eles podem se conhecer melhor. O YouTube então pergunta por que ela faria isso, sendo que agora há pouco ela foi super rude com ele e não queria nem passar o seu número. A garota então diz que ele não precisa ficar se lembrando do passado. O YouTube fala que ok e pergunta se a moça namora. E ela diz que é divorciada e que agora está procurando um marido que seja bem sucedido. O rapaz então entende e pergunta o que para ela é um marido bem sucedido. E ela diz que é um cara como ele, com um carro de luxos e com dinheiro. O rapaz então muda de assunto e pergunta o que ela está a fim de fazer. E ela responde que já que ele é novo, eles poderiam dar alguma volta para ela lhe apresentar alguns locais. Nate fala que tudo bem e chama ela para entrar no carro. A garota então imediatamente, sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem, vai atrás dele para entrar no carro. E após entrar, o rapaz pergunta a idade da garota e fala que ele tem 28. E a mulher responde para ele que ela tem 32. O rapaz então entende e conversam por mais alguns minutos. E Nate pergunta por que ela se divorciou do seu marido. E a moça responde que eles não estavam se dando tão bem. Mas o YouTube então muda de assunto e pergunta por que ela voltou para conversar com ele de repente. E a mulher responde que ele estava a pé e ela é uma mulher que sabe os seus valores. Mas quando viu o carro do rapaz, percebeu que ele é um cara que está no mesmo nível dela. Nate pergunta se ela voltou pelo carro. E a garota fala que sim, mas que ele demonstrou ser um cara legal. O rapaz, após a resposta da garota, pede ela para descer do carro. E ela então pergunta por quê. Nate diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só está com ele por causa do carro. A garota tenta se explicar, mas Nate já sabia a verdade e novamente pede para ela descer. A mulher então desce do carro achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do Nate. O vídeo começa com o Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que tá indo fazer um passeio. Ele então pergunta se ela mora aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la e que se chama Nair. Em seguida, o Nair fala que é novo na cidade, está tentando conhecer pessoas novas. Ele então pergunta se ela tem namorado, e a garota responde que sim, que ela tem namorado. Ele então pergunta por que ela está aqui sozinha, e ela fala que ele está trabalhando. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, porém ela responde que não e que tem que ir embora. Ele a deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Olha o que o carro de luxo faz com a garota. Na mesma hora, ela vai atrás dele, demonstrando muito interesse no cara. A garota pergunta se o carro é dele. O Nair fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então fala para ele mandar dinheiro para ela, que assim ela passa o Instagram para ele. O Nair questiona e fala que ele só queria conhecê-la e que não precisa pagar por isso. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela e que é uma coisa pessoal dela. Ele então fala para ela parar de joguinhos e pergunta se ela não quer conhecer ele melhor. E num passe de mágica, a garota responde que sim. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. E a mulher fica encantada com o carro e entra na mesma hora, achando que vai se dar bem com o Nair, mas vamos ver o que isso vai dar. E comentem aí o que vocês estão achando do vídeo do Nair. Dentro do carro, o Nair pergunta por que ela entrou no carro dele se ela tem namorado. E ela responde que percebeu que ele pode cuidar melhor dela do que o namorado dela. Ele então pergunta por que ela não agiu assim quando ele tentou falar com ela e pegar seu Instagram.
Ela responde que foi um pouco rude e pede desculpas para ele, e fala que ela pode se redimir muito com ele. Mas nessa hora, o Naya fala pra ela descer do carro porque ela é muito interesseira e fala pra ela que não sai com garimpeira de ouro. A mulher acha ruim e fala que não é interesseira. Ele fala que é sim e que ela não é leal ao seu namorado e pede pra ela descer do carro, e ela desce e sai xingando o Naya, dizendo que ele é um babaca, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa garota e fala que ela está incrível, e em seguida ele pergunta se ela tem um nome. E a garota responde para ele que pergunta mais besta, que é claro que ela tem um nome, e pergunta o que ele quer com ela. Ele então fala que se chama London e achou ela muito linda e se apresenta para ela tentando pegar na mão dela. Porém, ela demonstra pouco interesse em pegar na mão dele. O youtuber então pergunta se ela não está interessada em conhecê-lo. E ela responde que ela não quer arrumar dor de cabeça para ela agora. E fala que está procurando um tipo diferente de cara, onde claramente não seria ele. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Porém, ela fala que já disse que ele não tem chance com ela. O London então a deseja um bom dia e vai na direção do seu glorioso Corvette. E é nessa hora que ela vê que o cara está de nave, e é aí que a mágica acontece. Ela, na mesma hora, pede para ele esperar e diz a ele que, embora eles não se conheçam, eles podem se conhecer melhor. London então fala que era isso que ele queria, mas que ela não demonstrou nenhum interesse. Ela então fala que eles podem sair juntos e dar uma volta no carro dele, mas London a questiona que ele ainda não tem o telefone dela. A mulher fala com ele que lá dentro do carro ela vai passar o telefone para ele, mas ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela fala que faz sim, que ela só estava sendo um pouco difícil. O London então pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não, que ela tá muito solteira. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro e fala que eles podem conversar mais à vontade lá dentro. Ela dá a volta e entra no carro sem pensar duas vezes, e vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, ela pergunta para onde eles vão. O London responde que ele quer conhecê-la melhor antes deles irem fazer alguma coisa. O London então pergunta para onde ela estava indo, e ela responde para ele que isso não importa, mas que ela está com fome e aqui perto tem um bom restaurante. O London fala para ela que acha ela muito linda, mas que sinceramente ela não queria nada com ele e não deu nenhuma moral. Ela então fala que resolveu dar uma segunda chance para ele e que agora eles têm que aproveitar o momento, e fala que também quer ir no shopping para fazer compras. Nessa hora, o London fala que não vai comprar nada para ela e nem vai aproveitar nenhum momento, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que foi só ela ver o Corvette dele que ela queria sair com ele. Ele fala que não sai com interesseira e fala para ela descer do carro. Ela tenta negar os fatos, mas desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com essa linda mulher que estava fazendo alguns exercícios em uma praça, até que chega o YouTube para fazer a pegadinha da interesseira com a Lamborghini, e vamos ver o que isso vai dar. O YouTube a aborda e pede licença e pergunta se ela sabe onde tem uma quadra de basquete aqui perto, mas a mulher responde para ele se ele tá vendo ela jogar basquete agora. Ele pede desculpas e fala que só estava perguntando porque ele não é da cidade e achou que ela podia ajudar. Ela fala para ele que ela pode ser da cidade, mas ela não tem cara que joga basquete. O apresentador do canal fala que não quer atrapalhar e achou ela muito linda e só queria ver se tem alguma chance com ela. Mas ela fala pra ele e dá em cima de outra garota porque com ela ele não tem nenhuma chance.
Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde na maior grosseria que não e fica rindo. E pergunta se ele pode sair de perto dela porque está atrapalhando. O rapaz fala que ela está sendo muito rude com ele e não precisa disso tudo porque ele já está indo embora. Ele então a deseja um bom dia e caminha em direção à sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini do YouTuber, é aí que a mágica acontece. Ela não resiste e vai correndo atrás dele. Ela bate na porta chamando o YouTuber. Ele desce e pergunta como pode ajudar. Ela fala que ele não disse que estava indo tão bem assim na vida. Ele pergunta se ela não poderia dizer isso pela sua aparência e se precisava mesmo ver o seu carro. Ela fala que não poderia saber, mas sabe quando vê coisas realmente boas. E em seguida ele se apresenta para ela. A seguir, o YouTuber pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está solteira. Ela fala que ele pode ser o seu novo namorado. Ele então fala que gostaria muito e chama ela para entrar no carro e pede para ela ir buscar suas coisas. Ela então volta toda sorridente, achando que vai se dar bem e andar de Lamborghini, mas mal sabe ela que caiu na pegadinha da interesseira. Quando ela volta, ela entrega para ele as suas toalhas e ele fala para ela ir buscar suas outras coisas. E em seguida, ele entra na Lamborghini. Quando ela volta e pega a toalha, ele joga do lado de fora e fala que não sai com garimpeira de ouro. E sai acelerando sua Lamborghini. E a mulher que foi rude com ele acabou sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Nair, que vai fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome. E fala que ela tá muito linda. Ela fala que se chama Jordânia. Nair elogia ela e fala que ela tem um corpo lindo e o seu rosto também é muito bonito. E a garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele se apresenta para ela. Nair pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Louisiana. Em seguida, ele passa para ela o telefone para ela anotar o seu número. O YouTuber pergunta para onde ela estava indo, e ela responde que estava indo trabalhar, que ela tem sua própria empresa. Ele então fala que é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades e achou que ela seria uma ótima amiga. E a garota fala que pode ser sim sua amiga. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta por que ela está solteira se ela é tão linda. A garota fala para ele que é porque ela está focada agora no seu trabalho, e fala também que ela é personal trainer. Ele fala que ele imaginou que ela podia ser personal trainer porque ela está com o corpo muito em forma. Em seguida, ele fala para ela entrar no carro dele que está logo ali e chama ela para eles conversarem dentro do carro. E quando ela vê sua Lamborghini, ela elogia e diz que o carro é muito bom. Ele pergunta se ela já andou em um carro desse antes e ela responde que não. Dentro do carro, ele pergunta quanto tempo ela é personal trainer. E ela responde que já faz isso mais de 9 meses. Ela explica que chegou a pesar mais de 100 kg e teve que parar no hospital. E depois disso, ela fez academia e fez dieta e conseguiu emagrecer. E depois virou personal trainer. Papo vai, papo vem, e Nair fala pra ela que precisa dizer uma coisa pra ela. Então ele chama ela para eles descerem da Lamborghini, que ele vai falar lá fora para ela. Então ele fala que está gravando um vídeo para o YouTube,
para ver se ela ia ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando. Ele fala que ela passou no teste, não foi interesseira e que foi muito humilde. A garota fica muito surpresa. Ele pergunta como ela se sente e ela fala que está normal e confortável. Em seguida, ele dá um abraço nela e se despede e entra na sua gloriosa Lamborghini. Nesse vídeo, o London vai fazer o teste da interesseira com essa garota com seu Corvette. Ele aborda a mulher e fala que ela é muito linda e pergunta o nome dela. Depois dela falar o seu nome, ele pergunta aonde ela vai e ela responde na lata que não é da conta dele. Porém, ela chama ele de gordinho e fala para ele se tocar e sai andando. London então caminha até o seu Corvette C8 e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao Corvette de London e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. Em seguida, London fala que é claro que o carro é dele e pergunta o que ela quer. Ela pergunta o que ele queria falar com ela. London então fala que estava tentando encontrar um lugar para comer e queria somente uma informação. Ela então fala que pode ir com ele agora. London fala que ela chamou ele de gordinho e falou para ele se tocar. Ela pede desculpas e fala que estava meio nervosa, mas que ela não é assim. O youtuber pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não e que ela está bem solteira. Ele então pergunta se ela está interessada em vir com ele para eles se conhecerem melhor. London chama ela volta e pergunta se London tem uma namorada. Ele responde que não, que ele é um cara solitário e que está tentando conhecer uma mulher igual ela para ser sua companheira. London então chama ela para entrar no carro com ele e ela imediatamente entra no carro sem pensar duas vezes. Dentro do carro, indo ao que interessa, London pergunta para ela por que ela mudou de ideia e voltou para falar com ele. Ela responde que não estava sentindo ele antes e que depois que viu que foi malvada com ele, ela veio atrás dele pedir desculpas. London então fala que ela mudou de ideia em questão de segundos e que ele acha que foi por causa do seu Corvette. Então, London fala que mudou de ideia e resolveu que não vai mais sair com ela, porque ele não sai com escavadora de ouro. E mostra para ela a câmera que está gravando e fala que ela não passou no teste da interesseira. Ele então fala para ela descer do carro. A garota fala que o carro dele deve ser alugado e desce xingando o youtuber. E no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota em um posto de gasolina para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar que está bem e que se chama Michelle, Joel pergunta o que ela está fazendo e ela responde que está dando uma volta para relaxar. Em seguida, Joel e seu amigo perguntam se ela tem um namorado ou um homem. Ela fala também que não e que ela não está procurando e deixa claro que não está afim. Em seguida, Joel elogia as tatuagens da garota e pergunta se ele pode falar com ela apenas alguns minutos. A garota fala que tem que ser rápido porque ela está com pressa. Joel então pergunta se ela tem algumas amigas. A garota responde que sim e pergunta por quê. O amigo de Joel pergunta se elas são tão bonitas igual ela. A garota fala que só tem amigas lindas e bonitas. Em seguida, Joel pergunta qual o Instagram dela para eles seguirem ela na rede social.
Na sequência, depois dela passar o Instagram, Joel pergunta se ela não pode passar o telefone para eles se conhecerem melhor. A garota fala que o telefone ela não irá passar e que ela não está interessada em conversar com eles e fala que já tem que ir embora. Então Joel e seu amigo vão em direção à sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê a máquina de Joel, ela vê a burrada que ela está fazendo e muda de ideia totalmente e vem falar com ele perguntando se o carro é dele. Joel confirma que sim. Depois de alguns minutos de conversa, Joel agora pede o número dela e consegue sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele pergunta com que Joel trabalha e ela fala que faz de tudo um pouco e que ganha dinheiro com sua empresa e também trabalha com criptomoedas e que ele e seu sócio estão de férias dando uma relaxada. Então Joel pergunta com que ela trabalha e ela responde que ela é dançarina. Então o amigo de Joel fala que já tinha percebido isso. Nessa hora, Joel fala que ele tem o número dela e que ele vai ligar para ela para eles saírem juntos e fala que mais tarde liga para ela. A garota concorda e fala que vai ficar esperando ele ligar. E dessa vez, Joel não resistiu à garimpeira. E parece que ela passou no teste, né? Porque o Joel não quis chamar ela de interesseira. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o... O vídeo começa com o Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota, elogia ela, dizendo que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. Ela responde que não é da conta dele. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a resposta é não e ela segue andando. Sendo assim, o youtuber Naya caminha em direção à sua Lamborghini. E não precisa dizer que é nessa hora que a mágica acontece. Ela volta na mesma hora, muito interessada. Ele não perde tempo e pergunta se pode pegar o número dela e passa o telefone para ela. Em seguida, ela pergunta qual o nome dele. O youtuber fala que se chama Naya. Ele então pergunta se ela não está com pressa para chegar no seu destino. Ela fala que tem alguns minutos para falar com ele. Ele então pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. E ela responde que é porque ela estava com muita pressa. O youtuber então pergunta por que ela voltou para falar com ele e agora ela tem tempo. Ela responde que pensou melhor e veio falar com ele. Já ele faz uma piada e pergunta se é por causa dos olhos dele. Ela responde que gostou do carro e pergunta se é mesmo dele. Depois do Naya responder que sim, ele fala que tem as chaves do carro. Ele pergunta para onde ela estava indo. E ela fala que estava indo no banco resolver algumas coisas. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele depois da mágica feita. Ela aceita e não perde tempo e entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ela pergunta com o que ele trabalha. Ele responde que trabalha com marketing de rede, marketing digital e que ganha muito dinheiro com a internet. Ele fala para ela que agora ele está procurando a imobiliária para comprar uma casa aqui na cidade. Além disso, ele pergunta aonde ela mora e ela responde que mora aqui bem próximo. O Naya pergunta o que ela gosta de fazer, já ela fala para ele que ela gosta de ganhar dinheiro e viajar. Ele então fala que também viaja muito a negócios. Em seguida, ele pergunta por que ela foi tão rude com ele e mudou de ideia depois que viu seu carro. Ela fala que sabe que errou com ele e que vai se redimir. Ele pergunta se ela não é uma interesseira. Ela responde que não e pede uma chance para se redimir com ele.
O Nair fala que tudo bem, que ele vai levá-la para sua casa. Ela aceita e daqui pra frente não se sabe o que aconteceu. E comentem aí o que vocês acham. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o YouTube Fresh tentando abordar essas duas garotas. Ele fala que o dia tá muito lindo e as duas concordam com ele. O YouTube então fala que tem uma pergunta. Ele fala que viu elas de longe e gostaria de saber se pode sair com elas. Porém, uma das meninas fala que estão ocupadas e rejeitam o convite do YouTube. Ele então pergunta se elas têm plano para hoje o dia todo. A garota responde que sim, que também tem que ir embora porque os pais dela já estão ligando. Ele então pergunta se elas têm namorado ou se estão solteiras. Depois das meninas responderem que têm namorado, ele pergunta se elas não tivessem namorado, qual seria a chance dele de 1 a 10. E a menina responde que ele não faz o tipo delas. O YouTube pergunta se pelo menos pode pegar o Instagram dela para eles serem amigos. Ela responde que não usam o Instagram. Ele pergunta qual rede social elas usam. A garota responde que o único jeito de falar com ela seria pelo telefone, mas que ela não passa telefone para estranhos. Ele fala que tudo bem, que só queria levá-las para dar uma volta. E em seguida ele vai em direção ao seu Corvette. Em seguida, elas não resistem ao Corvette e perguntam se o carro é dele. Fresh fala que sim, que é o seu carro novo. Ele fala para elas que já está indo embora porque elas têm compromisso. A garota responde que o pai delas falou que elas podem ficar horas extras. A garota então pergunta se ele ainda quer sair com elas. O YouTube então fala que ele não está entendendo porque elas disseram que tem namorado. Então elas explicam que o namorado delas não precisa ficar sabendo e que elas vão dar uma voltinha com ele. O YouTuber fala que elas não queriam dar uma chance para ele e pergunta por que elas mudaram de ideia. A garota fala que gostou do carro e que nunca andaram em um carro como esse. Ele então pergunta se elas querem sair com ele só por causa do carro. Ela fala que não, mas que o carro deixa ele muito mais atraente. Em seguida, ele fala que elas podem ir para sua casa e que fica aqui no centro da cidade. E as duas topam e aceitam o convite de ir para a casa dele. Mas nessa hora, ele fala que só tem um probleminha, que ele não sai com mulher interesseira e que elas estão demonstrando ser uma garimpeira de ouro e fala que elas são Maria Gasolina. A garota tira um spray de pimenta e ameaça o YouTuber, mas no fim elas acabam se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pede licença e diz a ela que ela está linda demais e pergunta qual o seu nome e tenta se apresentar. Mas a garota não aperta a mão dele e pergunta o que pega. Então London diz a ela que ele só está tentando conhecê-la. Em seguida, ele pergunta qual o seu nome e com muito esforço ele se apresenta. E depois dela dizer o nome dela, ele pergunta aonde ela vai, e ela diz a ele que está indo para casa. Em seguida, ele pergunta se poderia pegar o número dela para eles marcarem de saírem para fazer alguma coisa. Porém, ela fala que tem namorado e sai andando e deixa ele falando sozinho. London então caminha até a porta da sua Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Olha a cara que a mulher faz quando vê que London está de nave. Então ela pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e é claro que o carro é dele. Em seguida ela fala que queria dar uma volta no carro para eles se conhecerem melhor. Porém, London questiona sobre o namorado dela e ela fala que não tem namorado e que é uma longa história.
London então fala que ele quer saber mesmo se ela tem ou não namorado. E ela fala que o relacionamento dela é aberto e que ela pode conhecer outras pessoas. Sendo assim, London fala que ela pode entrar no carro e eles podem conversar melhor e chama ela para entrar na Lamborghini. Então, depois que a mágica já tá feita, ela não perde tempo e entra no carro e nem parece ter namorado. Comente aí o que vocês acham desse relacionamento aberto. E dentro do carro, ela fala que a cor preferida dela é laranjada. London pergunta de onde ela é e ela fala que é de Miami. London pergunta o que ela está fazendo em Houston e ela responde que veio para cá de férias. Em seguida, ela pergunta o que ele faz para ter tanto dinheiro. London fala que tem uma empresa de imobiliária e faz outras coisas também. Ela pergunta se isso dá muito dinheiro e London fala que se não desse dinheiro, ele não teria esses carros de luxo. London fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e chama ela para ir na sua cobertura. A garota aceita, mas fala que ele vai ter que levar ela no shopping para fazer compras. Nessa hora, London fica indignado e fala que tentou falar com ela no início e ela foi muito ignorante com ele. Mas depois que viu seu carro, ela veio na mesma hora para falar com ele e aceitou ir para sua casa. Ele fala que já ouviu falar que a maioria das mulheres de Miami são interesseiras e diz a ela que ela é uma dessas interesseiras e que ela é uma garimpeira de ouro e ele não sai com interesseiras e manda ela descer do carro. Ela desce do carro e fala que ele é um idiota, mas acaba se dando mal. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota ao lado da sua BMW para fazer o teste da interesseira. Ele pede licença e tenta abordá-la, mas a garota sai andando e fala: olha só pra você, olha suas roupas. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele falar com ela e pede para ela esperar um minuto. Ela fala que não quer falar com ele e pergunta o que ele quer. Ele fala que só queria conhecê-la melhor, mas a garota fala que ele não tem nada para oferecer e sai andando e tenta ir embora. Então ele destrava o alarme da sua BMW e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela volta perguntando que carro é esse. Então Kilo fala para ela que é uma BMW X6. Ela pergunta se o carro é muito rápido. O youtuber fala que sim e que ela vai gostar de andar nele. Em seguida, ele pergunta por que ela foi mal educada com ele. E ela fala que estava indo embora para casa e teve um dia muito ruim e pede desculpas por ter sido grossa com ele. O youtuber fala que entende que está tudo bem. Então, o youtuber fala que gostou muito dela e que gostaria de levá-la num barzinho para se divertir e conhecê-la melhor. A garota fala que adora barzinho e que eles podem ir agora, se ele quiser. Ele pergunta se ela tem namorado e ela fala que sim, mas que ele pode ser o namorado dela agora. Então o YouTube convida ela para entrar no carro e como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra na BMW. E vamos ver o que vai acontecer com essa interesseira. Dentro do carro, Kilo fala que se eles forem ficar junto, ela tem que terminar com o namorado dela. A garota então fala que vai depender dele abrir a carteira para ela, porque se ela terminar, ele vai ter que bancar as despesas dela e fala que não são poucas.
Em seguida, depois de alguns minutos de conversa, ele chama ela para descer do carro com ele. Então, ele fala que não vai poder sair com ela agora e que ele tem o número dela e depois vai ligar para ela, porque agora ele tem que resolver algumas coisas e o que eu tô achando é que ele gostou dela e não quis botar ela para correr. Então, ele se despede dela e fala que depois liga para ela. E me digam aí se vocês acharam que ela foi interesseira. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta para onde ela vai, e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Ela então fala que o nome dela não importa, mas ele continua insistindo e ela acaba dizendo que se chama Destiny. Em seguida, ele pergunta o que ela tá indo fazer, e ela responde que está indo encontrar com um amigo. Ele então pergunta se é o namorado dela, e a garota responde que é quase um namorado. Naye então fala que gostou muito das tatuagens dela e pergunta se pode pegar o Instagram dela, mas ela responde que não, passa seu Instagram para estranhos. Ele então fala que ele está tentando conhecê-la e não vai mais ser um estranho. Ela então responde que já disse para ele que é comprometida. Ele insiste em pegar o Instagram dela. Ela responde que talvez na próxima vez que eles se encontrarem. Ele fala para não deixar passar a oportunidade porque ele não sabe quando eles vão se ver novamente. Ela fala que é melhor não, porque o Instagram dela só passa para amigos íntimos. Naye, então vendo que ele não vai ter nenhuma chance com a garota, ele fala que já entendeu que não tem chance e se despede dela e caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E quando a mulher vê que o indivíduo está de nave, é aí que a mágica acontece. A mulher vem perguntando se esse carro é mesmo dele. O YouTube fala que é claro que o carro é dele e que ele não iria abrir o carro de outra pessoa. Ela então fica admirada e elogia a Lamborghini de Naye. Ele então pergunta o que está acontecendo e por que ela quer falar com ele agora. E ela pergunta se ele está tentando dar uma carona para ela. Ele fala que está indo agora para sua cobertura e que ele pode deixar ela vir com ele. Ela fala que pode ir com ele sim, que ela só tem que ligar para o seu amigo para desmarcar com ele. Naye pergunta se o namorado dela não vai achar ruim dela entrar em um carro com outro homem. E ela fala que não. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e o Naye pergunta com que ela trabalha, e ela responde que trabalha à noite e que ela é dançarina. Ele então pergunta se ela ganha muita gorjeta, e ela fala pra ele que tem noite que dá muita gorjeta, mas tem dias que os cara é muito pão duro. Em seguida, ele elogia as tatuagens dela e fala que tá faltando o nome dele tatuado ali no corpo dela. Além disso, ele também pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Houston. Naye fala que gostou muito dela e que achou ela muito linda e gostaria de ter uma chance com ela. Ela fala que eles podem se conhecer melhor. Em seguida, o YouTube fala que vai levar ela para um lugar surpresa e que ela vai gostar muito. A garota fica muito curiosa, mas ele fala que é surpresa e que eles vão poder curtir a tarde juntos. E dessa vez, o Naye não resistiu à interesseira. E comentem aí o que vocês acham que rolou. Iniciamos o vídeo com Jaquel abordando essa garota em frente a um posto de gasolina. Ele chega na garota, pede licença e pergunta como ela vai. Porém, ela responde com muita grosseria que não é da conta dele. Ele então fala que só está tentando conhecê-la e gostaria de pegar o seu número. Mas ela fala que não quer conhecer ninguém e está ocupada agora. O YouTube insiste e tenta se apresentar, mas a mulher não demonstra nenhum interesse em falar com ele. De tanto insistir, ela acaba tocando na mão dele. Em seguida, ele se despede e vai na direção do seu carro de luxo.
Mas não demora muito para a mulher se arrepender de rejeitar o cara e ir atrás dele, demonstrando interesse agora pelo cara. Ela então pergunta se o carro é dele, e Jaquel confirma que sim e pergunta o que ela quer. E ela fala que veio falar com ele agora. Ele questiona dizendo que tentou falar com ela e que ela foi muito rude com ele, dizendo que não estava interessada e nem quis falar o seu nome. Ele então fala que já perdeu o interesse de conversar com ela. Mas a garota insiste para os dois se conhecerem melhor. Ele então fala que ele ficou muito magoado com o jeito que ela tratou ele. Ela então pede uma chance para se redimir com ele agora e fala que ele não vai se arrepender porque ela vai tratá-lo muito bem. O YouTube então fala que está pensando se vai levá-la para sair e dar uma volta com ele. Ela então fala que eles podem sair para beber alguma coisa. Ele então fala que ela pode entrar no carro dele porque ele resolveu dar uma chance para ela. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele no início. E ela fala que ele chegou nela de uma forma muito estranha e que ela ficou muito assustada. Ele pergunta como assim e fala que pediu licença e falou com ela de forma muito educada e só queria a atenção dela. Ela fala que ele tem que melhorar essa abordagem dele porque foi muito fraca. O YouTube então fala que ele acha que ela não quis falar com ele porque não estava interessada e só mudou de ideia depois que viu seu carro de luxo. Ela fala que sabe que errou, mas já pediu desculpas. Jaquel então fala que ela tem razão e que ele já perdoou ela. Em seguida, ele fala que vai levá-la para casa dele e pergunta se ela topa ir com ele. Ela fala que com certeza sim, que ela vai se redimir com ele. Então ele salva o número dela e segue direto para a casa dele. E me digam aí o que vocês acham que rolou. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Nate chavecando essa morena que estava tirando algumas selfies. Ele pergunta como ela vai e pergunta o nome dela. Ela pede desculpas e fala que só está tentando tirar uma foto. Ele então pergunta se ela não precisa de ajuda e ela responde que não, que está bem. Ele fala que é fotógrafo no tempo livre, mas mesmo assim ela fala que não precisa da ajuda dele. Nate pergunta qual que é o nome dela e se pode pegar o seu telefone, mas ela responde que é melhor não. O YouTuber pergunta se ela tem namorado ou alguma pessoa e ela fala que sim, que ela tem namorado. Nate pergunta cadê o namorado dela e por que ele não está aqui agora. A garota responde que ele está trabalhando. Ele então fala que ela precisa de um namorado que tenha mais tempo para ela igual a ele e pede para ela passar seu telefone, mas ela fala que não pode ter nem amigo porque o namorado dela é muito ciumento. Então ele se despede e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. E quando a mulher vê que o carro é dele, os olhinhos dela brilham e ela chama ele para conversar com ele e pergunta se o carro é mesmo dele. Agora ele pergunta se pode pegar o número dela e ajudar ela a tirar as fotos. Ela fala que claro que sim e pergunta se pode tirar as fotos com o carro. Ele fala que pode sim e ele começa a tirar as fotos para ela. Em seguida, ela vê as fotos e fala que gostou muito. Nate então fala que o namorado dela precisa aprender a tirar umas fotos profissionais igual a ele. Então ele pergunta se ela não quer vir para a casa dele para ela conhecer seus outros carros de luxo e fala que tem uma Lamborghini, uma Ferrari na sua garagem. A garota topa e aceita o convite e entra no carro achando que vai se dar bem com o YouTuber.
Nessa hora, o Nate fala que pensou melhor e que ela foi muito rude com ele e que ela mudou de ideia só por causa do carro. Ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Ela fala que ele está sendo muito bobo em pensar dessa forma. Porém, ele fala que não aceita o que ela fez com ele e que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa loira e fala que ela tá arrasando demais e pergunta se ela não vai falar com ele. A garota diz a ele que não fala com estranhos. Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Joel então pergunta se ela não quer ser sua namorada porque ela é linda demais. Porém, ela responde que não. Joel fala que ele é novo na área, está tentando fazer novas amizades e fala que gostou do estilo dela. E pergunta se ela não pode passar o seu telefone para eles serem amigos. Porém, a mulher fala que o namorado dela não iria deixar. Na sequência, vendo que ele não vai ter chance alguma com a garota, Joel a deseja um bom dia e caminha até sua gloriosa McLaren. E é na hora que a mulher vê a McLaren de Joel, ela não demora muito para ela vir correndo atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Depois de Joel confirmar que sim, ela pergunta se pode ver o carro por dentro. Joel pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. Agora a conversa é outra e ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela então pergunta se pode dirigir a McLaren. Joel fala que ele comprou o carro hoje e tem muito ciúme do carro. Em seguida, ele pergunta se ela malha para ter um corpo bonito igual ela tem. Ela responde que sim. Joel então pergunta se pode malhar com ela. E ela fala que claro que pode. Na sequência, Joel chama ela para tirar fotos do lado da McLaren com ele. E fala que ela vai ficar muito linda na foto e que seu short está combinando com seu carro. Na sequência, Joel pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela responde que sim. Joel então pede para ela passar o seu número para ele e chama ela para vir para sua casa com ele. Ela topa e aceita o convite. Porém, na hora que eles vão entrar no carro, Joel fala que não pode levá-la com ele porque ela mostrou ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que não sai com escavadora de ouro. A mulher vai embora e fala que não vale a pena perder seu tempo com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada. Joel entra na McLaren e fala que ela foi fácil demais e acelera o carro e dá um tchauzinho para ela. O vídeo começa com London, que aborda essa morena em frente ao seu Corvette. Ele inicia uma conversa perguntando qual o nome dela, porém ela responde que está com pressa e não pode falar agora. O youtuber pergunta se não conhece ela de algum lugar e ela fala que acha que não. Ele então fala que se chama London e pega na mão dela e se apresenta para ela. Ela fala para ele que se chama Alyssa e diz que está realmente com pressa. London pergunta para ela aonde ela está indo e ela responde que ela está indo pegar o seu carro. London fala que ele é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades e ele não quer parecer chato demais e só gostaria de pegar o número dela para eles conversarem mais tarde. Porém, a mulher fala que não passa telefone para estranhos e sai andando.
London então caminha até o seu Corvette e, inexplicavelmente, na mesma hora, a mulher volta e vai atrás dele, perguntando se esse carro é dele. London fala que sim, mas pergunta o que ela quer, já que ela estava sendo muito rude com ele. Ela responde que isso foi antes e pergunta se ele queria convidá-la para sair. London responde que sim, que está procurando um bom restaurante e queria convidá-la para almoçar com ele. A garota então aceita o convite de London. Ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra no carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e ela fala que o carro dele é muito bom e que adora essa cor. E fala também que o carro dele está bem quente. Indo ao que interessa, London pergunta por que ela estava agindo assim com ele. E ela responde que estava com muita pressa. Ele questiona que ela aceitou entrar no carro de um desconhecido sem conhecê-lo e fala que ele poderia ser um cara mau. Ela então pergunta se ele é mesmo um cara mau, e London fala que não, que ele só está argumentando com ela. Na sequência, London fala que está afim dela e achou ela muito linda e pergunta se ela gostou dele também. Ela responde que gostou do estilo de vida dele e do seu carro e que também gostou dele e que queria conhecê-lo melhor. London fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e pode levá-la para conhecer sua casa. Ela topa e aceita o convite de London. Papo vai, papo vem e London leva ela para sua cobertura. E dessa vez o London não resistiu à interesseira e não sabemos o que aconteceu depois. O vídeo começa com Joel vestido de mendigo para fazer o teste da interesseira. Ele aborda essa bela jovem e diz que ela é linda demais. A garota agradece o elogio. Então Joel pergunta se ela não tem algum dinheiro ou se ela não pode comprar um lanche para ele no McDonald's. E ela responde que sim. Em seguida, ela pergunta se Joel está de cueca e ele responde que sim e fala que é uma longa história. Logo em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. Então ela responde que não está namorando. Ele pergunta como uma mulher bonita igual ela está solteira. Ela fala que apenas não quer um compromisso agora. Então Joel fala que é muito bom ela estar falando com ele agora, porque muitas pessoas estão ignorando ele. Ela fala que é porque ele está sentado no chão. Joel fala que não tem para onde ir e por isso ele está aqui. Em seguida, Joel fala que gostaria de levá-la para sair e comprar lanche para eles comerem, mas que ele está sem dinheiro. A garota fala que ele não é feio e que ele é muito fofo. Então Joel fala que acabou de ganhar o seu dia hoje e está muito feliz por ela ter dito isso. Joel fala que as pessoas olham para ele como se ele fosse um ladrão ou coisa do tipo. Em seguida, Joel se despede dela e fala que foi um prazer conhecê-la. E em seguida, Joel vai até o seu glorioso Corvette. Então, quando ela vê que Joel está de Corvette, ela fica surpresa e vai até ele e pergunta se esse carro é dele. Joel confirma que sim e fala que esse é um único bem que ele tem e pode vendê-lo a qualquer momento e se erguer novamente. A garota fica muito surpresa com tudo que ele disse. Em seguida, Joel fala a verdade, que ele é um grande youtuber e mostra para ela a câmera e seu microfone que estão gravando. Ele fala que faz teste para pegar garimpeiras de ouro. Ele fala que ela falou com ele e foi muito gentil e o tratou muito bem.
Em seguida, Joel veste a sua calça e fala que ele é um youtuber muito famoso com milhões de seguidores e que ela passou no seu teste. Então, ele fala para ela passar seu Instagram para seus seguidores seguirem na sua rede social. O vídeo começa com Frank abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta se ela está bem e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele pergunta se pode pegar o número dela. A garota fala que não. E ele pergunta por que não. E ela fala que nem o conhece e não passa telefone para estranhos. Então, Frank fala para ela que é por isso que ele quer o número dela para eles se conhecerem e se tornarem amigos. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Então, ele fala que eles podem combinar para saírem juntos. Só que a garota fala que não. Ele pergunta por que ela não pode dar uma chance para eles se conhecerem melhor. Ela fala que já disse que não e para ele não insistir, o youtuber entra na loja com ela e pergunta se ela não pode passar o seu telefone. E novamente ela responde que não. Em seguida ele vê que não vai ter chance com ela e sai da loja e caminha até o seu Corvette. E é aí que a mágica acontece. Magicamente, a garota sai da loja imediatamente e vai atrás dele, demonstrando interesse no cara. Em seguida, ela fala que o carro dele é muito lindo e que eles podem combinar para saírem igual ele tinha falado. O youtuber fala que achou estranho ela voltar a falar com ele, sendo que ela disse que ele não tinha chance com ela. Ela responde que mudou de ideia e que agora eles podem dar uma volta no seu Corvette. Em seguida, o YouTube pega o telefone dela com muita facilidade e nem parece mais a garota de antes. A seguir, a garota fala que ele pode ser o seu namorado. O YouTube fala para eles irem mais devagar, mas ela fala que ele queria falar com ela e queria seu telefone. Frank fala que agora ela viu seu carro e está querendo namorar com ele. Ele fala que ela é uma garimpeira de ouro e que ele não vai deixar ela entrar no carro. A garota fala que não é interesseira e só quer se dar bem com ele. O youtuber fala que ela é interesseira sim, porém ele está pensando se vai dar uma chance para ela. Então a garota insiste em sair com ele. Frank então fala que vai levá-la para sua casa e chama ela para entrar no carro. E então ela acaba se dando bem com Frank. O vídeo começa com Florida Kid abordando essa garota em um posto de gasolina. Ele pede licença e fala que ela é muito linda e pergunta de onde ela é. E depois dela falar que é de Pittsburgh, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que sim, mas que ele não é daqui. Então, o YouTube pergunta de 0 a 10 qual a chance que ele tem com ela. E ela fala que 0. Então, ele pergunta se ele é feio. E ela fala que não, que é porque ela tem namorado. Então, o YouTube fala que queria muito o telefone dela, porque foi amor à primeira vista e pede para ela dar uma chance para ele. Mas ela fala que já disse que tem namorado e pede para ele não insistir. Sendo assim, o YouTube vendo que não vai ter chance com ela, se despede e entra na loja. Então, alguns minutos depois, ele espera a garota voltar e, para sua surpresa, ela acaba indo tirar fotos com a McLaren dele. Então temos o cenário perfeito para aplicar a pegadinha da interesseira. Em seguida, ele vai até a garota e diz a ela que o carro é dele. E é nessa hora que a mágica acontece.
A garota pergunta qual é mesmo o nome dele e demonstra interesse pelo cara. Mas ela ainda fica com dúvida se o carro é mesmo dele. Então o YouTube pergunta se ela gostou do carro e depois dela falar que sim, ele começa a tirar algumas fotos para ela. Em seguida, a garota pede para ele mostrar que o carro é realmente dele. Então o YouTube fala que é claro, vou mostrar para você. Sendo assim, ele abre a porta da McLaren e a garota fica maravilhada ao ver que o carro é dele. Porém, nessa hora, o YouTube pergunta se ela ainda vai rejeitar ele igual antes. Ela fala que eles podem sair para tomar um drink e conversarem mais à vontade. O YouTube chama ela para entrar na McLaren e a garota não perde tempo e se senta na máquina, achando que vai se dar bem com o cara. Depois de alguns minutos de conversa dentro do carro, o YouTube pede para ela descer que ele precisa falar algo com ela. Então ele fala que está óbvio que ela só quer ele agora por causa da sua McLaren. A garota fala que não, que gostou do carro, mas que ele é legal. Então o YouTuber fala que ela é muito interesseira e nem queria falar com ele, mas mudou de ideia muito rápido depois que viu sua McLaren. Ele fala que não quer nada com interesseira e manda ela sair fora. A garota vai embora inconformada e acaba se dando mal. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.